Boa noite, minha Paraíba, frente a frente no ar, a partir de agora, pela sua TV Arapuã. Nosso convidado de hoje é o deputado federal Mercinho Lucena. Ele que está inserido lá nos debates todos, nas polêmicas todas do Congresso Nacional de Brasília, mas também com olho aqui nas eleições na Paraíba, eleições majoritárias, inclusive, apesar dele não ser candidato às eleições majoritárias, mas está acompanhando aí a caminhada do seu pai, o prefeito Cícero Lucena, que é pré-candidato ao governo da Paraíba. Vamos saber como é que o deputado Mercinho Lucena está vendo todo o cenário político lá em Brasília, no Congresso Nacional e aqui na Paraíba para as eleições de 2026. Você não pode perder frente a frente no ar a partir de agora. Deputado federal Mercinho Lucena, muito boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Tarde da noite, quando terminar o programa, você já se prepara para pegar o voo para ir para Brasília. Obrigado pela sua presença. Viu? Eu que agradeço, Luiz, mais uma vez. Para mim sempre é uma satisfação poder aqui participar com você, para que a gente possa conversar um pouco sobre o que está acontecendo em Brasília, mas também o que está se passando aqui na Paraíba, no campo político, né? E para mim sempre é um prazer, né, de ter esse papo com você e com seus telespectadores. Bom demais. São vários temas, inclusive, mas deixa eu começar com o mais recente, de agora à noite, dando conta, inclusive, da decisão do ministro Luiz Fux, né, do Supremo Tribunal Federal, que, atendendo a um pedido do Congresso Nacional, em especial do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, resolveu adiar para as eleições de 2030 aquela readequação do número de deputados federais lá na Câmara Federal. Pelo contexto que o STF esperava, a Paraíba perderia, né, 2 deputados federais. A Câmara chegou a votar um projeto de aumento ali de deputados federais, mantendo e preservando o número de 12 deputados, mas o presidente Lula vetou essa proposta e essa proposta retornou ao Congresso para a decisão aí dos deputados e senadores. Só que o ministro Luiz Fux, que é relator da matéria, falou em 2030, disse, olha, não aplica isso em 2026, essa redução, aplica só em 2030 e aí naturalmente se espera que os outros ministros também se pronunciem sobre um tema. Isso é um ufa, deputado, na visão de vocês aí em relação a isso, qual é a perspectiva que vocês têm que de fato essa regra da redução, no caso da Paraíba, não seja adotada a partir dessa eleição? Eu acredito que foi uma decisão sensata do ministro Fux, obviamente que ainda vai ter que ser votada no plenário e tem que ser confirmada por outros ministros, mas existiu inclusive o critério para poder ter se colocado essa definição da redução das vagas da Paraíba, era o critério do censo, um censo que foi, vamos dizer assim, muitas vezes criticado pelo momento que foi feito durante a pandemia, então não existia efetivamente algo concreto com relação ao censo que aconteceu naquele momento. E a Paraíba ia perder não 2 deputados federais, Luiz. Isso é bom deixar claro, porque eu mesmo fui um dos deputados que votei a favor do aumento, né, das vagas de deputados federais. De 513 para 531 para poder preservar a Paraíba. Para preservar, porque eu acho que é um direito adquirido e a gente perderia representatividade, né, e perderia, no final das contas, quando a gente fala que é uma pauta, que até um termo que nosso presidente Hugo Mota utilizou, são pautas que, para a visão da população, ela é uma pauta tóxica. Tóxica, certo. Eu acredito que a gente tem que ter essa coragem de enfrentar essas polêmicas, mas a Paraíba perderia 2 deputados federais, não na quantidade, mas sim na qualidade de representatividade, inclusive de recursos, que hoje um deputado federal tem, de emendas parlamentares. Mas para o nosso telespectador entender, deputado, mais ou menos quanto, em média, assim, de emendas um deputado parlamentar? Hoje um deputado federal, Luiz, tem de emenda impositiva e de emenda de bancada, que é obrigatório que o governo federal possa investir nas cidades que o deputado coloque essas emendas na faixa de 70 a 75 milhões de reais. Então, por ano? Por ano. Então, um deputado federal, se a gente perdesse, nós teríamos 150 milhões de emendas impositivas por mandato. E se multiplicar por 4, 600 milhões. Só que existe as relações que nós conquistamos, que nós temos em Brasília, que a gente consegue aumentar esse valor. E eu acredito que a Paraíba teria um prejuízo de quase R$1 bilhão
com 2 deputados a menos. Eu sempre relato para as pessoas próximas, por exemplo, eu fui votado em Curral Velho, prefeito Samuel, irmão do deputado estadual Tassiano. Curral Velho, existe uma obra lá de saneamento que custa cerca de 15 milhões de reais. Eu já mandei como deputado mais de 4 milhões de reais só para essa obra de saneamento básico. E se eu não tivesse essas emendas impossíveis, se a gente perdesse essas cadeias, provavelmente esse dinheiro, dificilmente o governo federal iria enviar um dinheiro para fazer um saneamento básico em Curral Velho, lá no Vale do Piancó. E essa representatividade que existe e essa força que um deputado federal tem e que nós estaríamos perdendo, ela, no final das contas, impactaria muitas vidas das pessoas, do povo paraibano. Por isso que eu fui defensor naquele momento do aumento das vagas, como eu falei para você, e que essa decisão, eu acredito, ter sido a melhor forma, a forma mais sensata, e que a gente poder preservar essas vagas de deputados federais da Paraíba é de suma importância para o povo da Paraíba. Agora, detalhe, o ministro Luiz Fux abriu uma sessão plenária virtual para que os outros ministros também possam se pronunciar. Caso essa tese dele seja derrubada, eventualmente, não me parece que irá, mas vamos aqui levar em consideração que ela pudesse ser rejeitada pelo STF, volta a valer o veto do presidente, que é contra o aumento. E aí vocês teriam que votar esse veto, seja para mantê-lo, seja para derrubá-lo. Nesse caso, você acha que você teria posição reafirmada de derrubar o veto do presidente e você entende que lá na Câmara o clima é de derrubada de um veto desse precisar votar? Se precisar votar, eu reafirmo meu compromisso, porque eu não tenho porquê e motivos, que a minha convicção lá atrás permanece a mesma, exatamente dessa importância de termos esses 12 deputados federais. Reafirmo a minha posição, mas ao mesmo tempo eu não vejo clima, não na Câmara, mas no Senado, porque na votação passada o Senado aprovou com um voto de diferença. Inclusive o presidente Davi Alcolumbre teve que sair da presidência e votar para poder ser aprovado. O aumento. O aumento, né? E o presidente Lula vetou. Eu acho que naquele momento existia uma turbulência com relação à derrubada do IOF. Sim. Então houve também a questão do presidente Lula encampar esse veto, muito também pela questão da popularidade dele, que naquele momento não estava da forma que está hoje. E houve esse veto porque realmente, como a gente falou, é uma pauta que ela não é simpática na população, e a gente tem que reconhecer isso também, porque muitas vezes as informações chegam de uma forma equivocada do povo, de uma forma geral, como se fosse um aumento de gastos, quando na verdade o orçamento permanece o mesmo da Câmara, só haveria uma redistribuição disso aí. E, enfim, então naquele momento o presidente vetou, até uma forma talvez até de, vamos dizer assim, de castigar o Congresso de ter tido aquela posição com relação ao IOF, e aí acabou tendo esse imbróglio todo que está desembocando agora nessa decisão de Fux. Espero que seja mantido, mas se não for mantido e a gente tiver que votar, eu permaneço com a minha opinião. Agora, não é fácil derrubar um veto presidencial porque exige uma maioria absoluta ali, tanto na Câmara quanto no Senado. E o Senado, me parece que a Câmara está um tanto quanto desconfiada dos seus colegas senadores, é isso, deputado, por causa da votação da PEC da blindagem. Você votou, inclusive, a favor da PEC da blindagem, queria discutir sobre isso, mas os senadores, em sua maioria, fizeram discursos, de certa forma, duros, para não dizer desmoralizantes em relação à votação da Câmara. Como é que vocês viram isso? Eu acredito. Vocês estão desconfiados do Senado? Eu acredito que da forma que foi levado para o Senado e da forma que o Senado se comportou, obviamente que são casas que faz parte do Congresso, mas são casas independentes. A gente tem que respeitar a decisão do Senado. Mas naquele momento, por exemplo, nós tivemos aqui deputado que votou a favor da PEC da blindagem e que teve discurso da irmã contrário à PEC da blindagem. A verdade, né, é que aconteceu exatamente nesse sentido. E nós ficamos um pouco expostos perante a população de uma forma geral quando o Senado tomou aquela posição, que tem que ser respeitada. Mas efetivamente e realmente existe normalmente uma sintonia entre as casas para as votações, principalmente dessas pautas polêmicas, serem levadas tanto para a Câmara como para o Senado. E havia, vamos dizer assim, nos bastidores, um clima favorável à votação também no Senado.
Como houve uma pressão popular no final de semana, dos movimentos que ocorreram durante no domingo no Brasil inteiro, eu acredito que o Senado optou por uma posição mais conservadora e de não ter votado a favor dessa PEC. Que eu também sou, claro, também como a gente fala dessas pautas tóxicas, eu votei a favor da PEC da habilidade e reafirmo porque existem alguns exageros. Você acha, falando em pressão popular, você acha que você se arrepende de ter votado? Você acha que vai ter risco, inclusive do ponto de vista de eleitoral, por causa de você estar na lista dos que votaram a favor da PEC da blindagem? Eu acredito que, Luiz, a gente tem que ter uma posição firme e quando eu faço o meu voto, eu sempre reflito e procuro saber as perdas, né, e os danos que ele pode acarretar. Mas eu não me arrependo não das minhas posições. Teve outros deputados, colegas meus, que inclusive pediu desculpa por Aqui na Paraíba, votado. claramente, o deputado Gervásio Maia, do PSB, falou em pressão da liderança e tal. Não, a gente sempre, quando a gente vai enfrentar algumas pautas que são mais, vamos dizer assim, polêmicas, a gente escuta as nossas lideranças, mas obviamente que a gente busca ter as posições de acordo com as nossas convicções. E eu acredito que da forma que está havendo exageros, que houveram exageros em algumas situações a nível de judiciário, a nível de... era uma proteção do mandato. Até mesmo porque, Luiz, a gente sabe que existe corporativismo em todas as áreas, no judiciário, no Ministério Público, de diversas formas. Mas o mandato de um parlamentar, ele vai ser julgado a cada 4 anos. Então, as nossas posições vão ser julgadas sempre. E eu acredito que eu estou pronto para esse julgamento também, dentro dos meus erros e dos meus acertos. Eu espero que o povo da Paraíba possa me reconduzir, possa me dar essa oportunidade novamente de estar representando. Espero ser julgado no ano que vem pelo meu trabalho, pelo que eu estou trazendo de contribuição nesse mandato como deputado federal, na parte de legislação, mas também na parte de melhorias na vida das pessoas. E a gente está sempre pronto, sujeito ao julgamento das nossas opiniões e dos nossos votos, na Câmara principalmente. Então, assim, eu tenho a minha consciência tranquila de que naquele momento era aquilo que eu acreditava, que a gente precisava ter a preservação do mandato de um parlamentar que cada vez mais está sendo, vamos dizer assim, o nosso colega Cabo Gilberto vai para uma tribuna, faz um discurso e abre-se um processo, né, um inquérito contra ele pela Polícia Federal. Ou seja, eu não vejo isso de uma forma salutar. Existe e necessita a independência dos poderes. Eu acredito que nesse clima de polarização que existe hoje no Brasil, talvez esteja tendo algumas interferências e alguns exageros por parte do Poder Judiciário, de outros poderes. Então, a preservação naquele momento da aplicabilidade foi por causa disso. Foi por isso que a gente votou a favor naquele momento. Agora, deputado, eu quero já perguntar sobre questões do ponto de vista de reflexos aqui na Paraíba, eleitorais, entre outros temas. Mas só para ficar, no caso da PEC da blindagem, quando é relativo ao exercício do mandato, a preservação é importante para o parlamentar. Mas a inclusão de outros crimes, ou de todos os crimes, nessa preservação não foi um equívoco, uma dosagem demais? Acho que houve alguns equívocos no texto. De uma forma, por exemplo, colocar presidente de partido. Né? Se a gente está ali falando sobre a questão do parlamento, né, a preservação deveria ser do mandato. Restrita ao mandato. E quando se inclui essa questão de presidente de partido, ficou parecendo e passou a impressão de que a gente estava querendo blindar vários outros agentes políticos. Né? E, na verdade, a ideia original era exatamente preservar a questão do mandato de um deputado, que pode ser eu, pode ser qualquer outro, e que pode ser que eu não seja mais deputado federal em outro momento, mas era exatamente do parlamento, da independência do parlamento, e que pudesse ter essa condição de fazer a defesa da forma que deve ser feita, né, do mandato e das pessoas. Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, foi correta a canetada do Hugo Mota dizer não vai ser líder da minoria, e você defende, se colocar em votação, o deputado Messinho Lucena acha que ele tem que ser cassado pela falta e está exercendo o mandato lá nos Estados Unidos? Sem dúvida nenhuma, não tem condições de você, como deputado federal, estar exercendo um mandato lá nos Estados Unidos, por mais que ele tenha
vamos dizer assim, o argumento de que é perseguido politicamente, mas o mandato de deputado ele tem que ser exercido aqui no Brasil e de uma forma plena e de uma forma presencial. E existe o regimento na Câmara, onde, de acordo com a quantidade de faltas de um deputado federal, ele está suscetível à cassação do mandato dele, ou a perda do mandato dele. Então, eu sou a favor, sem dúvida nenhuma, de que ele perca esse mandato, em caso de faltas, da quantidade de faltas que ele já está no processo aí já bem avançado. Bom, eu ia fazer uma pergunta que eu acho que eu ainda não vi, acho que não fizeram, ou não vi pelo menos você respondendo em relação a isso, mas essa pré-candidatura do prefeito Cícero Lucena a governo do estado, inclusive com a exigência eleitoral de que se ele precisaria deixar a cadeira de prefeito em abril de 2026 para assim fazer, você já analisou que ela foi boa ou ruim para você do ponto de vista da sua recondução à Câmara Federal? Ela traz prejuízos para a sua caminhada de reeleição? Olha, Luiz, na vida da gente, e eu estou hoje como deputado, eu vim de um ramo empresarial, é o meu primeiro mandato como deputado. Eu sempre trabalhei muito nos bastidores, né? Sempre buscando ajudar meu pai, sempre buscando ajudar as pessoas, né, que nos ajudaram durante toda a vida, né, pública, política, mas o que mais me deixa tranquilo nessa pré-candidatura do prefeito Cícero é porque ele não é um candidato por si só, nem por vaidade, nem por querer ser candidato a todo custo, de todo jeito. É uma história de vida, de gratidão ao povo da Paraíba, é uma história política que começou em 90, quando ele tinha 33, 34 anos de idade. Se tornou vice-governador, depois se tornou governador. Sempre foi um homem voltado para o grupo político que ele fazia parte e sempre trabalhou em prol do povo paraibano e do povo de João Pessoa. Se tornou depois ministro, depois prefeito, né? Pela quarta vez, prefeito da capital. Eu acredito que hoje no Brasil só tenha o prefeito Eduardo Paes do Rio de Janeiro, que é 4 vezes prefeito de uma capital, e Edivaldo, que era prefeito lá de Aracaju, que foi 4 vezes. Então ninguém chega a ser prefeito 4 vezes se não tiver uma trajetória de retidão, uma trajetória de fidelidade, uma trajetória de fazer o bem, de pensar o bem pelas pessoas. Então, a gente não tem essa vaidade, eu não tenho essa vaidade de permanecer como deputado federal. Ele também não tem essa vaidade de ser prefeito, de continuar como prefeito. Se fosse pensado dessa forma, ele nem sairia, não seria pré-candidato. Isso. Ele quer fazer o bem, é o instinto dele, é a natureza do meu pai, é assim, de buscar fazer o bem para as pessoas. E se ele puder fazer, tanto como prefeito e como Estado, como governador, ele vai fazer. É por isso que nos motiva, e essa pré-candidatura está cada vez mais viva e cada vez mais forte, né, com apelo, as pessoas recebendo a gente em todas as cidades de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito positiva, exatamente porque vê nele essa pessoa que pode conduzir o estado da Paraíba a continuar crescendo, a continuar com esse projeto vitorioso, com esse projeto que está fazendo João Pessoa ser a queridinha do Brasil, fazer o estado da Paraíba, através do governador João Azevedo, a parceria que existe hoje da Prefeitura de João Pessoa com o governo do estado permanecer, porque se o prefeito Cícero for governador do estado, a parceria vai permanecer com o Léo Bezerra, em caso de ele sair da prefeitura, de ser candidato. Enfim, então esse é o que motiva a gente, é fazer o bem, é fazer com que as coisas possam acontecer, que o estado continue crescendo, que seja um dos estados que tem um PIB mais elevado como é hoje, né? Que João Pessoa também, que é uma locomotiva que ajuda o estado a crescer, também permaneça nesse caminho certo. É isso que faz e motiva ele. Então, para mim, eu sou candidato à reeleição, quero ser testado novamente, certo. Mas para mim isso aí não é o motivo fundamental. Se a candidatura do meu pai em algum momento me atrapalhasse, eu mesmo deixaria de ser candidato para poder ajudá-lo, né? Porque eu sei... Seria prioridade esse projeto? O projeto da Paraíba, o projeto de continuar fazendo a Paraíba avançar, o projeto de continuar fazendo João Pessoa, né, o governo do estado, a prefeitura, continuar fazendo com que a cidade cresça, que o estado cresça. Essa nossa maior motivação é que faz a gente acreditar
que a gente está no caminho certo. Agora, deputado, vocês confiam, qual é o grau de confiança de vocês, de 0 a 100, em Léo Bezerra assumindo essa cadeira, tanto na sua relação de reeleição a deputado federal, quanto no próprio projeto de eleição de Cícero Lucena para o governo do Estado? Qual é o nível dessa confiança e em que ela se baseia? De 0 a 100 mil. Olha aí. Léo, a gente conhece ele de criança, né? Participações de campanhas. Na época, Luiz, eu vou fazer até vamos dizer assim, uma recordação. Né? Em 92, quando o prefeito Cícero era vice-governador, já existia a possibilidade dele ser candidato e a gente já ventilava isso. E existiam 3 candidatos a vereador, que foram candidatos em 92, que a gente já trabalhou, que diziam que eram os 3 meninos de Cícero. Evásio Bezerra, Trócoli Júnior e Rui Carneiro. E assim foi feito. Em 96, meu pai veio para ser candidato, ganhou a eleição. É uma eleição difícil contra a Lúcia Braga, contra a Nádia Paletó. E eles sempre foram, vamos dizer assim, os 3 mosqueteiros do prefeito Cícero. E Léo sempre participou ativamente da campanha. A gente conhece a essência de Léo Bezerra, de Evásio. Evásio foi secretário de saúde do prefeito Cícero Lucena, então como prefeito. No momento que meu pai se afastou um pouco da política, Evásio continuou sua caminhada como deputado estadual, teve suas opções, inclusive teve ao lado de Ricardo Coutinho, também normal, faz parte da política, mas a primeira pessoa que ele foi procurar foi o prefeito Cícero Lucena. Então é uma relação de confiança plena. Eu não tenho dúvida nenhuma que Léo não estará só politicamente conosco, mas também estará com a gente administrativamente. Hoje ele é a pessoa que faz parte da gestão do prefeito Cícero Lucena. Tanto é que o prefeito disse que João Pessoa tem 2 prefeitos. E isso não é de agora. Veja quantos vices têm os espaços e a oportunidade que Léo tem de participar da gestão ativamente. Poucos vice-prefeitos têm. Às vezes existe uma certa vaidade ou talvez um afastamento quando existe uma eleição do prefeito e do vice, e Léo é ao contrário. O pai faz questão e a gente tem 100% de certeza e plena confiança de que Léo não vai ser apenas peça fundamental na condução política, mas sim, principalmente, administrativamente. Mas vocês vão querer levar o vice-prefeito Léo Bezerra para o partido político que vocês vão saindo do PP? O prefeito já, inclusive, desfiliou, né? Quando ele escolher, aliás, eu até pergunto, você já tem essa escolha desse novo partido? Não existe imposição, e vai querer levar Léo? Não existe essa imposição com o Léo, nem existe essa cobrança. Ele também tem sua vida própria. Léo é um líder já hoje, vereador que foi um dos mais votados, o pai, deputado estadual, tem uma história política na cidade. Então não existe essa condição de a gente ir para o partido e ele ter que ir conosco. Ele tem a sua vida própria também, mas eu não tenho dúvidas nenhuma de que ele estará conosco. Com relação ao partido, nós tivemos que fazer essa opção, meu pai teve que fazer essa opção da desfiliação, assim como fez em 2020, quando saiu do PSDB. É bom deixar claro, o prefeito Cícero Lucena só teve 3 partidos na sua história política. Uma foi o MDB, desde da sua origem, com Humberto Lucena, com Antônio Mariz, com José Maranhão. E naquele momento, quando houve um racha no MDB, na convenção, onde nós tivemos que ir para o PSDB, porque houve aquela situação interna partidária. E em 2020, quando ele ainda estava na dúvida de ser candidato ou não, tivemos o convite do Progressista, através do presidente Ciro Nogueira, através também de Agnaldo, né, de toda a família Ribeiro, que a gente tem um maior respeito, mas naquele momento, em 2020, ele saiu do PSDB porque já existia uma candidatura posta de Rui Carneiro. E o prefeito Cícero, então, ainda se decidindo a ser candidato ou não, deixou o partido à vontade para poder dar caminhamento à candidatura de Rui Carneiro. Da mesma forma ele fez agora. O prefeito Cícero está apenas solicitando o direito de ser pré-candidato. Como ele notou que dentro do Partido Progressista já existe um candidato colocado e posto e que
já está claro que ele não teria espaço dentro do partido, deixamos o partido à vontade também de fazer a sua escolha. Por isso, a saída do prefeito Cícero Lucena do Progressista. Agora, nesse ponto, deputado, tem um ponto interessante aí nesse debate, entre o PP, a direção do PP, Aguinaldo Ribeiro e o prefeito Cícero Lucena, é sobre as posturas. O Aguinaldo Ribeiro, inclusive em nota, mas também em entrevistas, aponta que, olha, a gente deu ao prefeito Cícero Lucena o que ele precisava ali em 2020, do ponto de vista da questão partidária, para ele ir para 2020. E quando foi em 2024, ninguém parou para analisar critérios de quem queria ser ou não queria ser candidato. Toda a base foi com o prefeito Cícero Lucena. E também alega que em 2022 também não teve critérios para escolher se era João ou não o candidato à reeleição. Ou seja, naturalmente, os candidatos do grupo foram à reeleição João Azevedo e depois o próprio Cícero Lucena. E que ele pudesse adotar essa mesma regra agora em 2026, quando o Lucas Ribeiro assumiu o governo do Estado, naturalmente ser candidato à reeleição. Como é que vocês explicam essa trajetória? É uma boa pergunta, é até bom para a gente esclarecer alguns pontos. Primeiro, Luiz, em 2020, não existia só o progressista convidando o prefeito Cícero. Nós fomos convidados pelo MDB de Zé Maranhão, só que ele tinha Nilvan Ferreira lá como candidato. E ele queria que meu pai já desse a posição de que seria o candidato do MDB. Olha aí. E naquele momento, em abril, que era a janela, meu pai ainda não estava definido se era candidato ou não. A gente teve o convite do PL. PL na época? Na época, que era do Val Ferreira e Marco Vinícius, que eram os vereadores lá. E na época não era nem Bolsonaro que estava lá. Tá com Bolsonaro. Era PSL. Era o Wellington, certo. Né? A gente teve convite do Podemos, nós tivemos convite do Solidariedade, nós tivemos convite do PDT, nós tivemos convite do PTB. Nós tivemos vários partidos que ofereceram a legenda para o prefeito Cícero. Obviamente, e aqui nós somos gratos, que o Progressista era um partido que nos deu a oportunidade de decidir um pouco mais na frente se seria candidato ou não, e que o presidente Ciro Nogueira nos deu a garantia de que teríamos toda a estrutura partidária e a decisão futura, não obrigação de sermos candidatos, de o prefeito Cícero ser candidato. Então, deixou o meu pai bem à vontade. Em 2022, na reeleição de João, se vocês se lembram, e aí é bom a gente recordar isso, em 2021 a senadora Daniela Ribeiro era candidata contra João Azevedo. A senadora Daniela Ribeiro se colocou como candidata a governadora. Era oposição a João Azevedo. Quem fez a condução do alinhamento de João Azevedo, do governador João Azevedo com a família Ribeiro, foi o prefeito Cícero Lucena, porque ele estava eleito e João Azevedo nos emprestou a solidariedade de nos apoiar na eleição de 2020 e em 2022 nós conseguimos construir essa relação. Tanto é que os deputados estaduais do Progressista na época não faziam parte da base do governador João Azevedo, era oposição. Pode pegar na história que você vai ver isso. Vocês apoiaram Cícero em 2020, mesmo no mesmo palanque, mas em lados opostos, do ponto de vista... Tanto é que até 2021 a senadora Daniela era candidata a governo. E a nossa posição de firmeza com a candidatura de Aguinaldo fez inclusive com que Efraim Veneziano saísse da base do governador. Se você lembrar politicamente, a gente ficou, vamos dizer assim, apoiando a candidatura ao senador Aguinaldo até abril, quando ele decidiu declinar da sua candidatura. Foram republicanos que não embarcaram. Que houve aquela situação dos republicanos, politicamente, que ficou com o senador Efraim, mas se você ver o histórico, nós estivemos 100% presentes, junto com Aguinaldo, junto com a família Ribeiro, na sua candidatura a Senado, né? E nós que fizemos, inclusive, vamos dizer assim, essa indicação de Lucas para ser o vice. Quem propôs a candidatura de vice de Lucas foi o próprio prefeito Cícero, que fez a indicação da gente poder, como partido, né, e como aliados naquele momento da reeleição do governador João Azevedo, de ter essa possibilidade de indicação de Lucas. Então, em 2024 não foi tanto, até mesmo porque é um direito natural da reeleição do prefeito Cícero. E quando se fala em direito natural do vice assumir, você pegar o histórico, é porque as pessoas... às vezes fala no direito natural, mas não vê. A história do Brasil, inclusive.
Sabe quantos vice-governadores assumiram e foram candidatos? Houveram, desde a reeleição, 25 vice-governadores assumiram o governo do Estado. Desde 98. Desde 98. 25 vice-governadores assumiram o Estado. Desses 25, 13 foram candidatos. 12 não foram. Não foram candidatos à reeleição. E dos 13 que foram candidatos, só 5 ganharam. Então, a naturalidade que se fala, eu posso também levantar a naturalidade do prefeito da capital por 4 vezes ser candidato a governador, como o João Campos está colocando o nome dele, como o Bruno Reis está colocando o nome dele em Salvador, como o JHC está colocando o nome dele em Maceió, como o Eduardo Paz está colocando o nome dele no Rio de Janeiro. Então, qual é o critério de naturalidade da pessoa assumir um cargo de governador, ser obrigatoriamente o candidato a governador? Se for por questão de naturalidade, eu trago aqui dados no Brasil todo que metade dos vice-governadores que assumiram não foram candidatos a governador. Então, é uma questão de grupo, de critérios, que sempre foi colocado e nós queríamos critérios. Qual é o critério? Pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, não tem problema. A gente enfrenta qualquer critério. Agora, se alijado de um processo do direito de ser pré-candidato, o prefeito da capital, né, com a sua história, com a sua vida dedicada ao povo da Paraíba, e isso a gente tem tido esse reconhecimento nas ruas, tanto é que ele está liderando as pesquisas. Então, eu acredito que, ao menos, o direito dele ser pré-candidato, ele deveria ter. Como é que vocês avaliam o prefeito quando fez o movimento? Primeiro, hoje se eu disser assim, Cícero Lucena está rompido, está fora da base governista, politicamente fora da base governista. Você aceita essa camisa? De forma nenhuma. Isso aí é o que se planta para exatamente causar a discórdia e exatamente causar o distanciamento nosso com o governador. Como é que vocês classificam esse cenário? A gente continua votando e quer João Azevedo por acreditar e por ter a certeza, pelo trabalho que ele fez na Paraíba, que ele merece ser senador do Estado. Certo. E nós continuamos com essa intenção de votar nele para senador. Mas ele rejeitou ele fez pelo menos o primeiro movimento. Acho que naquele momento ali foi um momento, foi uma desfiliação. A gente não rompeu. Agora, se querem dizer que a gente rompeu, aí eu acredito que ser muito mais estratégia política daqueles que querem o afastamento nosso com o governador João do que outra coisa. Porque da parte da gente, a gente continua 100% firme e querendo votar no governador João Azevedo para o Senado. E vocês acreditam que João Azevedo pode, inclusive, repensar inicial rejeição dele a esse apoio? Olha, acho que tem gente que quer o nosso apoio. Como assim? Eu acredito que o governador João Azevedo, algumas pessoas têm falado por ele, mas eu acho que não é o que ele imagina ou o que ele quer. Porque você rejeitar o voto ou o apoio do prefeito da capital, né, do grupo político que hoje a gente representa, eu não vejo isso com inteligência ou, vamos dizer assim, com a forma correta de conduzir a política. Eu vejo que a gente quer e continua 100% firme com o governador João Azevedo, porque nós sempre defendemos o governo João Azevedo e sempre defendemos a parceria da Prefeitura de João Pessoa com o governo do Estado. Hoje, os avanços que nós conquistamos, o prefeito Cícero tem muito apoio do governador João Azevedo, assim como também o que o governador João Azevedo conquistou tem muito do apoio do prefeito Cícero. E eu acredito que essa junção permanecerá, a gente está disposto e continuará à disposição do governador João Azevedo de apoiá-lo, de se dedicar na sua campanha, por entender que ele merece, o povo da Paraíba, acredito que também enxerga nele como um grande representante que vai fazer um grande trabalho no Senado, e nós estamos nessa disposição de continuarmos juntos. Obviamente que existem pessoas que querem exatamente fazer essa discórdia, fazer essa intriga, mas da parte do prefeito Cícero, da minha parte, nós continuamos com apoio ao governador João Azevedo. Agora, deputado, tem clima para o prefeito Cícero Lucena cumprir a agenda com o governador, agenda administrativa, não estou nem falando política, mas de obras, de evento. Tem clima ainda para essa agenda, para a gente ver juntos novamente em algum momento?
Cícero e João Azevedo nesse sentido. E, com base nisso, eu lhe pergunto, porque a gente faz algumas semanas que a gente está tentando entender o que fez o prefeito tomar essa decisão de ir lá com o governador e mostrar que é candidato ao governo e tal, e se desfiliar do PP, porque a estratégia anterior dele estar dentro da base, indo para os eventos, tudo, de certa forma estava meio que anulando o vice-governador Lucas Ribeiro de ser o candidato. O que foi que houve para que Cícero pudesse tomar essa decisão de um passo a mais em relação a deixar clara a sua candidatura, desfiliação do PP e tal? Foi alguma pressão externa? A gente está tentando entender qual foi o movimento que fez Cícero tomar essa posição mais recente. É o que eu falei, Luiz. A gente tem acompanhado, tem andado, tem visitado, a gente tem sentido na rua a vontade e as pessoas buscando, nos procurando e nos recebendo de uma forma muito aberta, muito franca, muito carinhosa. Obviamente que todo esse processo que aconteceu quando foi a reeleição do prefeito Cícero no final do ano passado, em outubro, nós procuramos inclusive o deputado Aguinaldo para a gente conversar um pouco sobre política e vermos como é que o partido, a gente iria agir no futuro de 2026, até mesmo para não acontecer como aconteceu em 2022, onde houve um prazo, a gente perdeu um timing, vamos dizer assim, e a gente deixou de ter um candidato como o Aguinaldo ao Senado, que a gente estava naquela, vamos dizer assim, naquele apoio naquele momento. E a gente conversando com ele dizia, olha, vamos tentar antecipar um pouco as nossas decisões para a gente projetar, para a gente fazer um planejamento, para a gente ter vamos dizer, um futuro aqui onde a gente possa trabalhar em comum acordo, em conjunto. E assim foi feito. Só que o tempo de cada um é o tempo de cada um. E as coisas foram avançando, andando. O prefeito Cícero, onde chegava, tinha muito apoio popular, tem muito apoio popular. Uma das coisas que deixou ele um pouco chateado foi exatamente a questão da composição, de ter feito uma chapa sem ter a participação, ao menos ouvi-lo, a ele e o presidente, por exemplo, da Assembleia, Adriano Galdino. A gente soube pela imprensa de uma reunião que houve, que tinha sido definida a chapa, né, do governador João Azevedo para o Senado, de Nabu Vanderlei para o Senado e de Lucas para o governo do Estado, sem ao menos a participação, porque nas conversas que haviam até então, sempre diziam que todos seriam ouvidos. Chegou um momento que não foram ouvidos. Então houve realmente um certo estremecimento nesse sentido e ao mesmo tempo o clamor, as ruas, né, as pesquisas têm demonstrado que a candidatura do prefeito Cícero só tende a crescer. Independentemente de apoios hoje declarados ou não, a gente tem estabilidade lá. Hoje a gente está num patamar de números que dá uma certa liderança, uma certa vantagem em relação aos outros, fora os outros apoios que poderão vir. Pronto, aí quero falar sobre eles. O que é que tem, objetivamente, o que é que tem de certo primeiro? Vamos começar pelo senador veneziano Vital do Rego. O que é que tem de certo para você dizer hoje, nessa segunda aqui, nesse finalzinho de setembro, o que é que tem de certo nessa aliança, nessa relação, nessa composição de chapa com o senador veneziano Vital do Rego? Vamos começar por aí. Sou muito simpático a candidatura do veneziano. Nós temos visto e tem sido demonstrado em várias cidades, inclusive de prefeitos que apoiam João Azevedo e apoiam o veneziano, de prefeitos que apoiam Nabu Vanderlei e apoiam o veneziano. Então a gente vê que é uma candidatura hoje consolidada, muito pelo seu trabalho que ele desempenhou, né, nesses 7 anos, e que a gente vê com muito bons olhos a sua candidatura e a possibilidade, inclusive, do convite que foi nos feito a ingressar ao MDB, da gente fazer uma composição, uma junção. Eu acredito demais, primeiro, porque o veneziano é um candidato hoje que tem todo o apoio do Planalto, né, do presidente Lula. É a prioridade do Planalto a reeleição de veneziano por tudo que ele tem feito lá e tem defendido o governo Lula. E, ao mesmo tempo, todo o seu trabalho desenvolvido junto às prefeituras, através de recursos que ele tem viabilizado, e tem
ajudado também João Pessoa de alguma forma, com emendas, como também com o trânsito que ele desenvolveu e criou lá. Então, eu acredito plenamente na reeleição de Veneziano e acredito que a gente vai caminhar junto também nesse sentido. Vocês vão estar juntos. E o MDB é uma opção para vocês, para Cícero e para Nercinho? Sem dúvida nenhuma. Nós, da mesma forma que em 2020 nós tivemos diversos convites, nós também tivemos já muita gratidão também, o reconhecimento de diversos presidentes de partidos. Marconi Perillo esteve aqui, do PSDB, Tibé, do Avante, o PDT também já nos convidou, o MDB do senador Veneziano também já nos convidou. Então, assim, o PV também já convidou a gente também para ingressar. Nós temos um leque de opções que a gente tem prazo também. Eu não posso sair do PP até abril do ano, até a janela. O prefeito pode, já se desfiliou, mas não necessariamente precisa se filiar em algum partido agora. Tem prazo também para a gente fazer as avaliações, que aí vai depender exatamente dessas conjunturas políticas locais, né, de apoios, de composições, das construções naturais do processo político para o ano que vem. Agora, o prefeito também teve com o presidente do PT Nacional, com o Edinho Silva. Você teve com ele, com o prefeito aí. Acho que tem até imagem aí sua com o Edinho Silva. O PT é uma opção partidária? Primeira pergunta, se é uma opção de filiação partidária do prefeito Cícero. Só para a gente começar por aí, que eu tenho mais perguntas para fazer sobre isso. É uma opção, PT? Não, nesse primeiro momento a gente não tem essa opção. Até não foi nem feito o convite para a filiação. Não seria a opção nesse momento. Edinho foi prefeito, já conhecia meu pai, era colega do meu pai na época de prefeito, então ele já tinha uma relação muito próxima, até de troca de experiências mesmo administrativas. Hoje o PT está em boas mãos, ele é uma pessoa política, muito afável, muito educado. Olha a imagem aí. E a gente teve lá esse encontro lá muito prazeroso, inclusive, mas obviamente que Edinho hoje tem uma missão que é a nível nacional, né? O presidente do PT nacional, e a conversa se pautou com relação ao que ele pode nos ajudar em termos de João Pessoa e ao mesmo tempo da Paraíba. A gente sabe que Paraíba, João Pessoa principalmente, é uma cidade que em 2018 Bolsonaro venceu. Aqui existe um conservadorismo muito forte na cidade de João Pessoa. E em 2022 Lula venceu por pouco. 925 votos. Então ele sabe da importância que é um prefeito estar no projeto do presidente Lula. Por isso que houve essa iniciação de uma conversa, exatamente por entender, primeiro, que o senador veneziano, que é uma prioridade nacional do presidente Lula, existem projetos hoje que João Pessoa está sendo muito contemplada pelo PAC, né, por investimentos do governo federal. Existe uma sintonia, vamos dizer assim, de projetos, principalmente na área social, que o prefeito Cícero Lucena tem como prioridade. Então, nós conversamos sobre a questão administrativa, mas, obviamente, que se passou também as conversações políticas. E ele sabe da importância de ter um prefeito da capital junto no palanque do presidente Lula. Eu quero lhe perguntar sobre se você concorda que possa ser palanque do presidente Lula, se isso tem ali reflexo ou não, se eu preferir uma candidatura mais desconectada da polarização nacional, se isso é possível ou não. É só registrar aqui a nota de solidariedade, inclusive, do presidente da Câmara, Hugo Mota, em relação ao que aconteceu com o incidente que aconteceu com o prefeito Cícero Lucena nesse final de semana do avião, né? Enfim, foi um susto aí, mais um susto para a família toda nesse sentido. E aí tem um registro do Hugo Mota, solidariedade ao prefeito Cícero Lucena e aos tripulantes do voo também, nesse sentido. Muita gente, inclusive, até brincou. Bom, brincadeiras à parte, já que está tudo bem, graças a Deus, mas que a sigla do avião, eu não sei nem se a nossa produção aqui, aí seria um pedido muito exagerado para a nossa produção, a sigla do avião era PT-NON. Eu vou passar a imagem aqui para a gente tentar colocar, até criaram memes com isso aí, mas essa história de colocar Cícero com o PT, você acha que tem bons reflexos, maus reflexos no caso da Paraíba e principalmente, vocês vão entrar numa queda de braço com o governo, com João Azevedo, com a base governista também nesse. Como é que vocês vão conseguir, como é que você conseguiria dizer que ganharia uma queda de braço para ter o PT junto com Cícero Lucena e não com João Azevedo e Lucas Ribeiro?
É veneziano, que está muito bem lá, ele seria um grande interlocutor disso? Sem dúvida, o veneziano vai ser fundamental nesse processo, mas aí eu faço uma pergunta, qual é a queda de braço que a gente vai ter com o governo com relação ao PT, se o vice-governador Lucas faz parte da União Progressista, que está pleiteando junto à federação o Ciro Nogueira ser o vice de Tarcísio, por exemplo. Olha aí, você não acredita então que Lucas tenha espaço para ser palanque de Lula, é isso? Eu acredito que da forma que está sendo desenhado a conjuntura nacional, a União Progressista ele vai estar na oposição do presidente Lula. Então qual seria a saída? Lucas vai sair do progressista e vai deixar a União Progressista para o candidato Efraim ser candidato a governador? Então essa conjuntura a gente tem que fazer todas essas avaliações. É possível? Vocês debateram isso lá? Obviamente que eles têm essas informações também. Eles sabem que hoje o candidato a vice-governador Lucas Ribeiro, por mais que faça alguns acenos a nível de PT, a nível nacional, ele está num partido que é a União Progressista, que já pediu para entregar os cargos no governo federal dos ministros Fufuca, de Celso Sabino, exatamente por hoje estar se comportando como um partido de oposição. Só um registro, viu, deputado? Olha, a produção conseguiu colocar aí, ó. Esse é o avião, que é a aeronave que o prefeito estava, graças a Deus tudo bem, né? Mas está lá uma sigla e a turma já fez meme aí, na segunda aí um recado e caiu. Você tinha visto isso aí? Já tinha visto. PT não, e que é sobre esse reflexo. Vocês votaram em Bolsonaro ou em Lula? Vamos aqui aclarear. Em 2018, 2022, a família Lucena votou em Lula ou em Bolsonaro, para a gente entender. Você abriu um comitê de Bolsonaro aqui em João Pessoa, não foi? A gente fez uma composição em 2022 de ter o Bolso Cisso, né, que teve a votação. Particularmente, eu votei em Simone Tebet na minha eleição de 2022. No segundo turno, eu votei em Lula. Em Lula já em 2022. Certo? Em 2022, né? Eu tive essa opção. Porque naquele momento ali da polarização, Luiz, houve uma situação que a gente viu muitas questões que a gente vivenciou da pandemia, que eu acredito que o presidente Bolsonaro ele fez alguns equívocos, apesar de eu acreditar que ele é uma boa pessoa, ele tem as boas intenções, né, de fazer as coisas certas, mas naquele momento ele cometeu diversos equívocos na condução daquele processo da pandemia. E aí, tanto é que ele pagou por isso. É o primeiro presidente que não conseguiu se reeleger na história do Brasil. É difícil você tirar alguém, né, sem você estando como exercício do seu mandato como presidente, assim como governador, prefeito também, é difícil a pessoa perder uma reeleição, porque existem os instrumentos políticos de uma máquina que acaba sendo muito forte. E naquele momento ele teve as suas conduções equivocadas, que eu acredito que ele pagou por isso, né, na sua reeleição. Mas em 2018 a gente estava fora da política, aí eu votei em Bolsonaro em 2018, na eleição que ele se elegeu em 2018, votei nele. No segundo turno eu não votei, porque eu não estava nem no Brasil, estava de férias e acabei não votando, mas no primeiro turno eu votei já em Bolsonaro em 2018. Mas agora vocês estavam prontos para trabalhar e fazer e ter essa aliança com o PT agora para 2026? Eu acredito que a gente tem muitas coisas em comuns, por mais que existam também erros do presidente Lula, equívocos que aconteceram do Partido dos Trabalhadores lá atrás. Eu acredito que tem muitas coisas que a gente comuna da mesma ideia, na questão da área social, na questão dos investimentos que a gente tem conseguido junto ao governo federal. Só para você ter uma ideia, nós temos mais de R$500 bilhão do PAC só de moradia em João Pessoa. Nós temos um Periferia Viva ali do Porto do Capim, que é um investimento de R$180 milhões. Nós temos mais de R$1,5 bilhão de investimentos do governo federal aqui na cidade de João Pessoa. Então a gente também tem que ser realista e grato e reconhecer também que existe um trabalho sendo feito. Nós temos relações com o ministro Jader Filho, com o Renan Filho, com diversos ministros que têm nos proporcionado a oportunidade de fazer com que a cidade avance, que a cidade cresça, com que a cidade melhore na saúde, na educação. Nós temos 14 escolas agora, 14 creches de escola liberadas pelo FNDE.
né? Nós temos na ação da saúde investimentos com relação ao Hospital Dia, que a gente conseguiu 30 milhões anuais para poder manter esse hospital. Nós temos diversos investimentos do governo federal que têm ajudado o prefeito Cícero a fazer esse grande trabalho. Deputado, deixa eu fazer aqui uma pergunta. A gente está falando da queda de braço para o PT, entre a base governista e Cícero Lucena. Agora tem outra queda de braço que agora não é com a base governista, é com o senador Efraim Filho, que é do apoio dos Cunha Lima, de Pedro Cunha Lima e todo ali o grupo, Cássio. Objetivamente também, qual é o nível de possibilidade dos Cunha Lima estarem com Cícero Lucena em 2026? Nós temos conversado e a arte da política ela é interessante por causa disso. Eu tive com o Cássio Cunha Lima lá em Brasília, conversei com ele. Alguma coisa que houvesse de distanciamento ou de aresta que possa ter tido no passado, sim, que a gente teve alguns distanciamentos políticos. Vocês acusam ele de traição, de deslealdade? Não chegou a ser traição, porque o que houve naquele momento lá atrás foi um momento onde eles fizeram uma opção política e acabou dando certo no primeiro momento, que foi a eleição de Ricardo Coutinho, sim, que eles apoiaram o Ricardo Coutinho em 2010, mas em 2014... eles pagaram isso de uma forma na derrota quando o Cássio foi candidato a governador, sim, e perdeu a eleição para Ricardo, a reeleição. Você acha que as áreas estão superadas então, é isso? Sem dúvida nenhuma, até mesmo porque tem uma relação pessoal muito forte com o Ronaldinho, foi meu sócio, né, na Domus Hall, no Fest Verão. A gente tem um bem-querer com Dona Glória, com o Diogo, com os filhos de Cássio, com o próprio Cássio, com o Savini, com todo mundo. E assim, o distanciamento que aconteceu foi político, pessoal mesmo, a gente sempre teve essa relação próxima também, de sociedade inclusive, e hoje não tenho dúvida nenhuma que está superado, obviamente. Agora o deputado Rui Carneiro vai no pacote, vocês aceitam? Não, o Rui Carneiro, com certeza, a gente tem conversado inclusive com o Cássio, com membros do grupo político hoje que faz parte, né, como Romero Rodrigues também, que a gente tem conversado, e obviamente que a gente teve também esse afastamento, esse distanciamento com o Rui Carneiro, e obviamente que a gente com certeza, no momento certo, a gente vai sentar, conversar. A gente já tem uma relação lá como colega lá em Brasília, a gente já tem uma relação onde a gente participa de comissão, a gente participa de reuniões de bancada juntos, e obviamente que houveram realmente embates mais duros com o Rui Carneiro nas eleições municipais, mas que eu acredito que existe algo maior que a gente consegue superar. Vai ser os Cunha Lima têm a condição de indicar o vice? Qual é o vice ideal aí para Cícero? É Romero, é Pedro? Como é que vocês vão... Obviamente que a gente tem tido esse tipo de conversações e existe muita especulação com relação a quem seria o vice, e obviamente que qualquer um desses seria um quadro fantástico para fazer parte dessa chapa. O Pedro Cunha Lima, o próprio Romero, alguém que o prefeito Bruno Cunha Lima também, se fala na esposa dele, também poderia ser um dos quadros que poderia compor essa chapa. Mas o interessante é que a história pode se repetir de uma forma inversa, né? Que o meu pai foi o vice de Ronaldo em 90, minha mãe foi vice de Cássio em 2002, e de repente pode ser um Cunha Lima vice do prefeito Cícero Lucena no ano que vem. Olha aí. Agora eles têm, eu vou rapidinho um rápido intervalo só para a gente fechar aqui o programa, mas para não perder o fio aqui. Mas eles têm um discurso muito contundente ao governo, ao projeto de João Azevedo, chama de governo corrupto, pior governo da história, tal, faz um debate. Como é que Cícero vai modular, numa aliança como essa, modular esse discurso de ter um palanque, um vice, por exemplo, que ataca muito contundentemente esse governo, e Cícero, ele vai mudar, ele vai de certa forma... Você vê que Pedro, que seria o que mais tenha atacado, porque teve um embate em 2022, ele é uma pessoa que faz uma política de uma forma mais serena também, uma forma mais alta. Eu não tenho visto esse nível de ataque ao governador João Azevedo. Acho que ali passou a política... Você tem que ver o Instagram dele. Não, acho que ali passou o momento da política que era mais, vamos dizer assim, mais feroz, vamos dizer assim, nos embates, mas ele é uma pessoa educada, é uma pessoa que pode ter suas posições altivos, é duro nas suas posições, mas ao mesmo tempo eu acredito que a gente pode passar por todo esse processo de construção
juntos, né? Eu acredito que o bem maior seria a gente ter o prefeito Cícero, se for o caso, né, governador, e construindo esse estado e dar continuidade a esse trabalho que João Azevedo tem feito no nosso estado. Por falar nesse trabalho que o governo tem feito, sobretudo em João Pessoa, o secretário Tibério Limeira disse que se tirar o governo da Paraíba de João Pessoa, não fica nada de gestão na capital. Como é que você vê isso? Eu não sabia que o governador João Azevedo tinha feito 1.200 ruas na cidade de João Pessoa. Não sabia que o governador João Azevedo tinha feito o Hospital Dia, o Hospital de Câncer de João Pessoa, que tinha reformado mais de 50 e construído 60 escolas na cidade. Eu pensava que tinha sido prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. Eu não sabia que João também tinha municipalizado a saúde e a educação e tinha levado todas essas obras para que ele que tinha feito essas obras, não. Olha aí, acredito que acho que foi uma infeliz declaração do secretário Tibério, também porque nós somos do mesmo grupo, nós queremos votar no governador João Azevedo, nós estamos com o governador João Azevedo, e eu acredito que talvez no seu impulso ali no momento da sua entrevista ele tenha feito essa declaração de uma forma impensada, porque tem muitas coisas, muitas obras que inclusive fizeram eles apoiar o prefeito Cícero Lucena na sua reeleição de 2024. Se o prefeito Cícero fosse tão ruim assim, que não tivesse nenhuma obra na cidade, eles estariam cometendo um grande equívoco de ter apoiado a reeleição do prefeito Cícero. Tá aí. Eu não sei se esse discurso vai ficar tão amigável durante a eleição, não. Rapidinho para o intervalo comercial, a gente volta para ter o tchau aqui do deputado Messinho Lucena no Frente a Frente. 1 minutinho só e a gente volta. Ok, de volta aqui no Frente a Frente para se despedir aqui do deputado federal Messinho Lucena, que foi nosso entrevistado ao longo dessa 1 hora aqui no Frente a Frente. Deputado, obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Boa viagem aí para Brasília. Obrigado, Luiz. Para mim sempre é uma satisfação estar aqui com você, principalmente pelo nível de programa que você faz, que você traz os debates, não só da Paraíba, mas a nível nacional também. E pode ter certeza que sempre que nós pudermos, quando estamos aqui na Paraíba, fazer parte aqui desse seu programa, eu estarei sempre à disposição. Bom demais. Deputado Messinho Lucena, muito obrigado. Bom, vamos ficando por aqui. É você o nosso abraço. Obrigado pelo carinho sempre da sua audiência. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.